Boa noite! Desde os primórdios, contar histórias tem sido algo que encanta as pessoas, criando um mundo de imaginação. Hoje, independentemente da origem da história, sendo ela factual ou ficcional, contada por um jornalista ou por um publicitário, o contar história continua sendo um dos principais elementos das relações humanas. O tema do mídia de hoje é Era uma vez os contadores de histórias. O mídia de hoje tem como tema Era uma vez os contadores de histórias. Para isso, temos aqui a presença das contadoras de histórias, Alzinete Biancardi e Renata Bonfim. Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite. Senhora Alzinete, explica para a gente primeiro uma diferença que existe. A gente sempre vê essa discussão com relação a história e história com H. Como é que se dá essa diferença e como é que está isso com relação ao nome? É contador de histórias com H ou contador de histórias com E? Bom, antigamente, ou seja, assim, antes das duas últimas décadas do século passado, século XX, existia a diferença na grafia das duas palavras, ou seja, história seria a história como área do conhecimento e história seria a parte da ficção, das histórias, né, escritas e narradas via ficção. Mas no final do século passado houve uma discussão e foi aprovado em todos os países de língua portuguesa usar a mesma grafia, história com H, relacionando tanto a parte da área do conhecimento quanto a ficção. Então, quer dizer que vocês são contadores de história com H. História com H. Com H. Renata, conta pra gente aqui, para a pessoa ser um contador de histórias, né? O que ela precisa fazer, o que ela precisa ter? Bem, inicialmente ela tem que ter o desejo, né? E a partir daí, ela buscar se conhecer e conhecer a sua história. Pelo menos eu comecei assim e vejo que as pessoas começam contando para netos, contando para sobrinhos, contando para primos. Todo mundo conta história, mas o contar história como contador de história mesmo requer um pouco mais de atenção, requer técnicas como qualquer arte. Isso pode ser aprimorado, né? Então, assim, o desejo, o empenho, a pesquisa, que é muito importante, né? E você saber que história é essa que eu estou contando. Quem escreveu isso, né? Respeitar os direitos autorais, respeitar a integridade da história. Se você for contar, fazer alguma adaptação na história, porque a arte dá essa liberdade para a gente de interferir, de mudar, de colorir, mas está respeitando e está trazendo isso às claras. Acho que isso. Seria isso. E, senhora Alzinete, fala pra gente, ainda se contam histórias como se contavam antigamente? Com certeza. A gente percebe até dentro da nossa atuação no projeto Grupo Experimental de Contadores de História da UFES, que é um espaço que a Universidade, né, Federal abre para estar aglutinando pessoas que gostam de praticar essa arte. Então, nós temos assim vários espaços que ocorrem essas contações de história. Principalmente algumas pessoas assim da melhor idade que ainda perpetuam essa arte com seus netos, filhos, numa roda de conversa entre famílias, mas também os professores nas escolas. Têm utilizado muito essa arte para formar leitores e fazer o processo educativo um processo mais livre, mais criativo e fantasioso. Bacana. Renata, atualmente, hoje o movimento assim, para se resgatar
a figura do contador de histórias, né, é um movimento que está cada dia mais crescente. Por que que ele deixou de ter essa notoriedade? Por que que ele ficou tanto tempo guardado ali, assim, um pouco de lado? Eu acho o seguinte, que o resgate do contador vem de encontro a um resgate da criatividade. A gente viveu uma época de muita massificação, uma certa rigidez, e hoje as próprias empresas, as escolas, a aceitação das diferenças, né? Então a gente vive um novo paradigma, onde a criatividade ela é bem aceita, onde a sensibilidade não é mais sinônimo de fraqueza. Então as pessoas estão vendo que a contação de história, ela é tão fértil, ela engravida as pessoas. Engravida as pessoas de potencialidade, de ideias. Então é uma ferramenta muito importante. Eu acho que isso ficou esquecido pouco em função da questão da ênfase na máquina, né? Na nova tecnologia. Mas essa máquina ela é importante. Mas essa máquina precisa de uma alma, e a alma é esse homem, né? Tanto que a gente está contando história na televisão. A gente conta história no rádio, a gente conta história via internet, né? Então isso é muito legal. É juntar tudo isso, é unir as forças, é pegar esse fio que une o passado e o presente, que a gente não precisa estar negando nada. É mais somando. E, senhora Alzinete, fala pra gente, o contador de história, ele tem um público definido? Não. Não existe público definido. Normalmente, quando as pessoas sabem que somos contadores de história, qualquer ambiente que a gente chega, seja bar, seja escola, seja igreja, numa festa de aniversário, as pessoas logo falam assim, conta uma história, conta uma história. O que a gente precisa, nesses momentos assim, é ter discernimento. Ou seja, um preparo profissional para saber que, mesmo as pessoas insistindo para contar, a gente tem que estar com o texto bem preparado, porque a gente precisa de ter o perfil de passar bem esse texto, de expressar, porque o contador de história, ele não se prende ao gesto, à dramatização do texto. Ele tem que prender seu público com o texto. Então, tem determinados ambientes que tem música, barulho, que não dá para a gente ter a concentração suficiente para fazer essa comunicação de um texto literário, de um conto popular. Sabe? Então, não tem um público certo. A gente percebe que desde crianças, ainda, né, na barriga da mãe, isso é uma experiência que eu tenho certeza que é verdade, porque minha filha recentemente estava grávida e a gente contava história para a Júlia, né, que agora está com 6 meses. Para a barriga, né? Dentro da barriga. Dentro da barriga. A gente contava e ao nascer continuamos com esse processo e a gente tem certeza das histórias que ela mais gostava de ouvir, que é a festa da Dona Joaninha e a parte da Branca de Neve. Então, eu acho que, assim, não tem público. E se você vai, como a gente também tem um trabalho com uma terceira idade, você vai lá e trabalha com eles, assim, recebem do mesmo jeito. Muitas vezes a gente encontra um pouco de resistência no segmento de jovens, né? Porque eles ficam mais relacionados com as novas tecnologias, essa coisa mais individualista. Mas assim que o contador se prepara para trabalhar com esse tipo de público, a recepção também é de 100%. Então, vocês disseram que o público assim, é variado. variado. Mas existe uma maneira, Renata, de contar essa história para os diversos públicos? Para contar para uma criança, para contar para um adolescente? Como que é essa maneira para contar para cada um deles? Tem sim. As crianças gostam muito dos recursos, a gente tem os fantoches, a gente tem o flanelógrafo, e o que a criatividade indicar. Uma tampinha de garrafa pode ser a princesa, a xícara pode ser o príncipe, né? Então há a possibilidade, porque a criança ela é tão plena de criatividade que ali ela já imagina o cenário e às vezes é até interessante dar essa liberdade, quer dizer, não tirar essa liberdade delas, né? Oferecendo modelos próprios
Então a gente trabalha muito a questão da estereotipia, evitar a estereotipia que castra a liberdade. Bem, os jovens, a minha experiência não é tão grande em contação de histórias, mas mostra assim que o público adulto gosta da livre narrativa, né? É que a gente vem e a gente conta, a gente olha nos olhos deles e eles fazem o cenário, né? Como a Zinete falou em relação ao adolescente, o adolescente, se for com uma coisa muito, muito parecida com contação para criança, ele tem uma resistência, não, eu não sou criança, sou um adolescente, então tem que ir muito bem preparado para cada faixa etária. E para os idosos? Para os idosos, qualquer recurso é interessante, porque eles são muito acolhedores, né? E dentro de nós, independente da idade, sempre existe uma criança. Então essa criança, ela é evocada com as histórias. Então pode ser contada com fantoche, pode ser contada com a simples narração, com qualquer recurso disponível. Senhora Zinete, fala para as pessoas que estão ouvindo a gente, quais são os principais temas que normalmente o contador de história tem que estar contando? Também para esse grupo, para os adolescentes, para as crianças, para os adultos, para os idosos, o que eles gostam de ouvir? Na verdade, o que mais atrai no nosso público são os contos de fada. Os contos de fada é um tipo de texto que agrada aquilo que a gente chama no ditado popular, gregos e troianos, sabe? Mas, normalmente, as pessoas solicitam muito que o projeto, né, o grupo experimental, atue em eventos culturais. Então, a literatura, ela é farta de histórias que narram determinadas temáticas, tipo, por que não fumar? A própria Ruth Rocha mostra essas coisas. Ela tem um texto que é Por que Mordi Jesus Cristo, que trabalha a questão da religiosidade, né? O dia que mordi Jesus Cristo, que é a primeira comunhão da criança. Então, tem vários temas que são solicitados, por isso que a Renata disse no início, há uma necessidade de pesquisa. Então, quando eles solicitam um tema específico, é como vocês, jornalistas, solicitam um tema específico, vocês correm atrás de estudar, de procurar quem é que é especialista na área. Nós fazemos a mesma coisa, solicita uma temática, a gente pesquisa, dessa pesquisa, né, da recuperação desses textos, a gente seleciona aqueles que têm aquela qualidade literária, que seria uma introdução, um clímax e aquele desfecho gostoso, seleciona e trabalha essa temática. Então, a literatura brasileira, ela é muito farta. E fora o que vem de fora e é traduzido aqui para a gente. Então, trabalha toda essa questão do abandono, da marginalidade. Já tem textos de literatura infantil e juvenil que trabalha a questão das novas tecnologias, os cuidados que se tem que ter de não se apegar só a essa mídia e sim estar atento a uma leitura da mídia impressa e assim por diante. Então, eu acho que a temática ela é extremamente variada, assim como a literatura é bem variada. Então vamos aproveitar agora a presença da Renata aqui e conta pra gente uma história. Okay. Você conta? O tema é livre, tá? Tá bom. Bem, eu vou contar para vocês uma história sufi da tradição oriental. O nome é Fátima Fiandeira. Numa ilha perto de Creta, vivia Fátima com seu pai, um importante fiandeiro que trabalhava para o rei da Grécia. Eles eram muito felizes e tinham um padrão de vida muito bom. Certo dia, o rei chamou o pai de Fátima e disse que eles fossem até Creta a fim de realizar alguns trabalhos para ele. Então o grande fiandeiro chamou Fátima e disse: Fátima, nosso patrão nos aguarda em Creta. Prepare-se para viajarmos e encontrá-lo. O navio parte e ambos seguem ao encontro do rei. Mas o mar é traiçoeiro e uma forte tempestade naufraga a embarcação. Fátima vai parar em Alexandria e seu pai vem a falecer. Fátima então pensa: o que vou fazer? Meu pai está morto
e eu aqui, náufraga, nesta ilha desconhecida. Mas a sorte sorri para Fátima, e ela é encontrada por um casal de tecelões que a adotam como filha. Podemos dizer que Fátima volta a encontrar a felicidade aprendendo ao ofício de tecelã com seus novos pais. Mas a vida de Fátima voltaria a dar mais uma virada. Passeava ela por sua aldeia quando esta foi invadida por bárbaros, que a levaram cativa para ser vendida como escrava no mercado de escravos de Istambul. O mercado de escravos de Istambul é um lugar muito sujo, mas cheio de pessoas e tendas. Havia ali um próspero serralheiro que construía mastros para navio. Ele viu Fátima sendo vendida como escrava e sentiu grande pena dela. Pensou, essa menina não me parece uma escrava. Vou comprá-la para fazê-la de criada para minha esposa. E assim ele fez. Chegando na ilha de Java, onde morava o serralheiro, ele descobriu que estava falido, pois um grande carregamento dos seus mastros havia sido roubado. Então, o serralheiro, Fátima e sua esposa tiveram que trabalhar sozinhos para reconstruir a fortuna. Por quê? Porque os empregados o haviam abandonado, porque ele não tinha mais como pagá-los. Fátima trabalhou com tanta vontade que seu patrão lhe devolveu a liberdade e ela se tornou o seu braço direito. Então, o serralheiro conseguiu se reerguer e Fátima estava novamente feliz. O patrão chama Fátima e diz: Fátima, você é meu braço direito. Quero que você leve um carregamento dos nossos mastros para a Índia. E assim Fátima fez. Carregou o navio e seguiu rumo ao seu destino. Mas o mar, mais uma vez, usou de seus poderes e uma grande tempestade naufragou a embarcação. Fátima foi parar na China. Fátima então pensou, por que só comigo? Toda vez que estou feliz, alguma coisa acontece e destrói a minha felicidade. Mas ela não desistiu não. Ela continuou caminhando e chegou numa aldeia chinesa. Ah, mas acontece que na China tinha uma lenda que dizia o seguinte, que uma mulher estrangeira chegaria e construiria uma tenda para o imperador. Aí Aldian diz para Fátima, marca uma audiência com o imperador. E assim Fátima fez. No dia da audiência, o imperador pergunta, você pode me construir uma tenda? E Fátima diz, sim. E parte para realizar o seu trabalho. Mas acontece que para se levantar uma tenda é necessário cordas muito resistentes. E não existiam tais cordas nessa época na China. Fátima se lembrou que ela era filha de um grande fiandeiro. Então ela recolheu o material necessário e fiou a corda. Mas para se levantar uma tenda digna de um imperador, são necessários tecidos fortes. Mas na China, nessa época, só existiam finas sedas. Fátima, então, se lembrou da época em que ela viveu com um casal de tecelões. Então, ela reúne o material necessário e tece o tecido de grande resistência. Mas para se levantar essa tenda, seriam necessários mastros fortes. Na China, não existiam tais mastros. Então, ela se lembra da época em que trabalhou com aquele grande serralheiro. E ela própria reúne o material e constrói, né, os mastros de grande resistência. Mas como seria o formato dessa tenda? Ela se lembrou das tendas que ela viu no mercado de escravos de Istambul. Então Fátima ergue uma linda e imponente tenda para o imperador. O imperador, muito agradecido, pergunta, Fátima, o que você quer? O que você deseja? E ela diz que desejava apenas estar ali, morando na China, né? O imperador lhe concede o seu desejo e Fátima pensa, puxa, tudo que eu passei, todas as dificuldades, foi para que eu aprendesse a construir a tenda da minha verdadeira felicidade. Fátima encontra um belo rapaz, se apaixona, se casa e vive feliz para sempre. Bacana, né? Obrigado, Renata. Olha só, Rosanete, qual que é a diferença entre narrar uma história com um contexto factual, ou seja, um fato real, e estar narrando uma ficção?
Não existe diferença, porque todo contador de história, ele tem no seu perfil o pesquisar, o estudar, namorar bastante a história, memorizar essa história para poder comunicar esse texto. Então não existe diferença, tanto um texto quanto o outro, ele prepara da mesma forma, com o mesmo método, certo? Agora, o que é necessário observar é que às vezes o texto factual, ele não tem a qualidade literária, ou seja, aquela imaginação que o texto literário propicia, a pessoa entrar no mundo da imaginação, da fascinação. Então, o texto, ele é um pouco diferenciado nesse aspecto. Talvez aí, para passar esse conteúdo do texto factual, o contador pode estar adaptando nele, jogando alguns temperos, alguma perfumaria, para que ele tenha esse desenvolvimento mais imaginativo, propicie nas pessoas a imaginação. Então, o objetivo da arte de contar histórias seria não só manter as tradições, porque a gente percebe que desde os povos primitivos até hoje, a arte de contar história, ela vem muito com esse objetivo. Eu acho que talvez é o objetivo maior dela. Está sempre buscando preservar tradições. Então, é pai contando para filho, filho contando para os filhos e assim vai. Avô para neto e toda essa corrente. Mas a gente percebe também que a arte pode ser a arte de contar pode ser um espaço que difunde ideias novas. Então, vem muito texto factual. E aí a gente vê na própria televisão o trabalho de um jornalista. Quanta história ele conta? Com um método do jornalismo. E vários outras pessoas ligadas ao processo de comunicação. O padre, o pastor, sei lá mais qual outro profissional que usa da linguagem para comunicar. E passar uma mensagem. E passar essa mensagem. Fazer essa comunicação. Vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouco voltamos com o Mídia, que hoje trata do tema Era uma vez os contadores de histórias. Não saia daí, temos outras histórias para contar. Isso é só um minutinho e voltamos logo. Estamos de volta com o programa Mídia de hoje e temos como tema Era uma vez os contadores de histórias. Com a gente, as contadoras de histórias, Alzinete Biancardi e a Renata Bonfim. Senhora Alzinete, podemos considerar os contadores de histórias
como educadores? O contador de história, ele tem um perfil de educador, sim, porque através das mensagens que ele passa, né, o texto ficção ou factual, ele está sempre transmitindo mensagens que educam a sociedade de modo geral aos processos de vida e até mesmo de crescimento pessoal. Pode ser considerado educador, sim. Renata, então podemos dizer que em todas essas histórias que vocês contam, podem acabar, as pessoas podem serem moldadas, serem melhoradas no dia a dia, na convivência? Sim, as histórias, elas possuem, as histórias são recheadas de símbolos, né? As histórias são simbólicas, então cada um se apropria desses símbolos de uma maneira. Tanto que não é necessário que se termine uma história e se fale, olha gente, a moral da história é que Fátima, você tem que ter esperança, não precisa, porque a história já passa uma mensagem subliminar. Né? Então tem histórias que motivam, tem histórias que levam a N reflexões, tem histórias muito utilizadas, sendo utilizadas em empresas, em escolas. Por quê? Por isso, porque não se faz necessário que você esmiúce. E as pessoas estão um pouco cheias de planilhas, disso e daquilo. A história, ela traz muitas vezes esse conteúdo, que pode ser passado através de números, de planilhas, de uma forma criativa, de uma forma diferente, estimulando a criatividade. Senhora Alzenete, com essa correria do dia a dia, né? Hoje, o advento das novas tecnologias, a internet, a televisão, o rádio, que já acompanha o ser humano há muito tempo, os pais, eles não têm tido tempo para contar história para os filhos? A televisão em si está tomando o espaço do contador de histórias? Na verdade, o que a gente percebe é que a sociedade, né, o ser humano, ele caminha de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a sociedade, ela tem um movimento dinâmico, assim como o desenvolvimento dessas ciências, dessas tecnologias. E o que a gente observa é que a vida moderna, ela tem um diferencial daquela vida antiga, onde a família sentava à beira do rádio para ouvir rádio. Então, o rádio é um tipo de mídia que ainda propicia o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e competência de ouvir, enquanto a televisão não. A televisão já é uma mídia que tem a imagem e o som misturado. Então, pela televisão, no momento que ela apresenta a imagem, a leitura fica mais fácil. Então, vai dando ao ser humano a competência mais de ver do que ouvir. Então, eu acho que as famílias deveriam, por menos tempo que se tem possível, criar uma vez por semana, no fim de semana, um espaço comum dentro da família para estar contando as suas histórias. Os seus mitos do que aconteceram durante a semana. Como é que foi o processo de convivência no trabalho, na escola? Ou seja, a família deve começar a ouvir também e não só desenvolver a questão do visual. Certo. E alguns programas de televisões, por exemplo, a novela, ela é explicitamente uma história que está sendo contada. E ela, principalmente assim, a gente vê a tradição, ela acontece no período da noite, e antes era um espaço que os pais reservavam, na hora que o filho ia dormir, pegava um livro para ler. Né? Tem essa disputa mesmo? Está atrapalhando? Na verdade, como eu disse, a sociedade ela acompanha o desenvolvimento dessa tecnologia, dos processos de comunicação, das mídias. Então não tem como a gente ficar nesse discurso de atrapalha, a televisão não deixa a criança ler. Eu acho que vem do papel do adulto a criar condições dentro da sua residência, da sua casa, de usar a televisão como uma mídia que propicia a leitura. Porque se você está passivamente vendo uma novela,
isso aí traz um empobrecimento pessoal. Agora, se você assiste uma telenovela, mas você faz reflexão em família, daquele comportamento, daquele jeito de ser, ela como uma arte, a telenovela como uma arte, ela traz essa contribuição. Então, quer dizer, a leitura, ela está em todos os processos, só que a família, os educadores, o professor deve usar a TV, o rádio, o computador como instrumento pedagógico, como material didático e saber tirar dela o proveito que não sequela o homem, que não deixa esse educando, essa pessoa na passividade de processo. Então, é toda uma forma de usar corretamente o recurso pedagógico, o recurso educativo. Então, eu acho que passa muito por aí. E, senhora Renata, como que a música faz parte da vida do contador de história? Em que momento que ela está inserida ali? A música é muito importante porque ela também possibilita o despertar da percepção, o ritmo, né, a melodia, e pode estar, na hora da contação, enriquecendo determinadas falas, determinadas ações. Tanto que você vê um filme, a sonoplastia existem existe Oscar, né, para efeitos sonoros, visuais, coisas e tal. É importante por isso, porque acentua, você quer um momento de serenidade, de tranquilidade, você quer passar isso, a música, ele enfatiza o que você quer passar com a história, né? E vem preencher lacunas também, porque tem um silêncio, a música entra nesse silêncio e faz uma amarração para uma próxima, né? Para o contador estar entrando com um novo conteúdo, com uma nova parte da história. E sem deixar de ver que normalmente as músicas, elas trazem nas suas letras uma linda história, um lindo poema. Então, se você pega as cantigas de roda, você vê que ali dentro tem história. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiu 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai. Então, quando você passa a narrar, você vê que o texto das músicas, as cantigas de roda e vários textos de autores brasileiros, MPB, tem uma história de amor. Então, muitas vezes, a música, ela diz respeito a um texto literário. Casa perfeitamente. Recentemente, no Dia Internacional da Mulher, o grupo fez uma experiência na livraria da UFES e foram narrados quatro poesias relacionadas ao tema mulher. E na interseção de um contador com o outro, a Ana Maria, que é uma contadora também do grupo, ela fez as músicas para introduzir justamente o que o texto ia trabalhar na temática, a exploração, né, o desenvolvimento da mulher. E como que esses artistas, né, eles usam o canto, a linguagem oral, né, até a própria literatura, para estar seduzindo esse público? O que eles usam de elemento assim, que pode caracterizar essa sedução? O que atrai o público a ouvir a história, a prestar atenção? Muitas vezes a gente vê um público que não tem interesse, não está com interesse em ouvir, em convites que são feitos. Então a gente chega e usa a técnica de preparar a plateia, dominar essa plateia. E do domínio dessa plateia, muitas vezes a gente coloca algumas dinâmicas para propiciar que o homem entre no mundo da ludicidade, coisa que está sendo cerceada dele. O homem por si só, ele é lúdico, ele é do ritmo, ele gosta do belo, ele gosta da cor. Então, essa ludicidade tem que ser desenvolvida nessa plateia. Então, o que faz um texto prender? É justamente a escolha de um bom texto, a escolha de um texto que tenha qualidade literária, ou seja, que tenha uma introdução, um clímax e um desfecho,
que as pessoas entram no mundo da fantasia. E por que que elas entram nesse mundo da fantasia e da imaginação? Porque todo ser humano, ele é produto do seu ambiente social e do seu ambiente cultural. Então, por isso, a Renata já disse aí numa pergunta que o contador nunca deve estar dando a moral da história, como muitas vezes se usa fazer. Tá vendo? A Fátima mostra que não pode desistir, que a vida é cheia de barreiras. Não é isso. Por quê? De acordo com o ambiente social e cultural que o ouvinte vive no seu cotidiano, é que ele vai fazer a interpretação dessa história. Ele vai buscar isso que vem de uma forma fantasiosa, que a qualidade literária dá, a casar com aquele problema, com aquela felicidade que ele está vivenciando naquele momento que ele ouviu. Então, a gente percebe em pesquisas que são realizadas dessa questão da arte sendo aplicada como um elemento de comunicação, de emissão de novas ideias, de preservação de tradições, como forma de educar, de divertir, recrear. A gente percebe que todos esse público que a gente atende dá esse retorno para a gente. Nós trabalhamos recentemente um texto No Reino das Borboletas Brancas, que o enredo da história é mais ou menos assim. Era um país onde as borboletas eram todas brancas. E um dia, resolveu sair do país e começou a ver flores diferentes, flores rosas, roxas, vermelhas. Então ela começou a posar. E a cada beijinho que ela dava em cada flor, ela puxava aquela cor pro branco dela e foi se colorindo e voltou para o reino uma borboleta totalmente diferente e espantou a todos. E nesse espanto que ela provoca, aí vem toda aquela questão dos Judas, que foram até a rainha das borboletas e denunciaram que ela tinha saído da regra, ferido a Constituição daquele país. E ela diz assim: enquanto eles estão lá me denunciando, eu fico aqui na boa e vou contaminando outras pessoas para mostrar como o mundo lá fora é belo. Quando essa história termina, que a gente faz algum trabalho, a gente percebe, porque a gente também não faz cobrança em cima da história. Assim, o que você entendeu disso? Mas numa conversa informal, a gente percebe que, de acordo com o que a pessoa está vivenciando socialmente, ela tem uma interpretação. Então, uns levam para a questão do racismo, do preconceito, da falta de liberdade, mesmo sendo um país democrático, não tem liberdade, não tem o direito de ir e vir. Então, depende do que ela está passando. Ela manifesta esse sentimento. Outras histórias que a gente conta, tipo assim, uma história de amor da Regina Renault, a gente só usa o recurso de cartaz, sem texto. O texto é visual, até para experimentar essa coisa da competência de ver a história no nosso público. Então, o texto é a história de um casal de lápis que se apaixona, se namora, casam, constrói um ninho de amor, de repente aparece um outro e mela a relação. Tudo isso em desenho? Tudo isso em desenho, em cartaz. Sem a narração. O contador usa a imagem. E nesse processo, à medida que a história evolui, eu vi crianças e jovens, já experimentamos esses dois tipos de público e também de público adulto em encontros de casais nas igrejas católicas. Então, esse tipo de público, no momento que eles estão vivenciando esse processo de separação, e que normalmente é porque uma outra pessoa veio e interferiu na relação de amor, as crianças e os jovens, normalmente, eles choram, porque vem os pais, a situação dos pais, ou de algum irmão, uma pessoa que amam, e os casais, né, no caso da igreja, sim, eles começam a refletir sobre a situação
que até certo ponto levou eles lá para reafirmar esse casamento, essa união. E no caso da literatura, Renata, você acha que está muito próximo à função do contador de história, a literatura? Proximíssimo, bem próximo. É. E o contador de histórias, assim, você acredita que ele pode ser um incentivador da leitura? Porque hoje nós vemos, principalmente nas crianças, uma resistência em estar lendo livros, em conhecer os contos. Eles querem saber de ficar ali, jogando videogame, vendo televisão. Qual o papel do contador de história para aproximar esse público da literatura? Eu acho que o contador, ele... Como é que eu vou dizer? Essa coisa de entregar a coisa pronta para as crianças, né? Isso rouba das crianças todo um potencial, está desenvolvendo a criatividade. Então, como é que eu vou dizer? Com certeza a contação de história ela é importante para estar resgatando, como eu falei do fio, né? A gente vê inclusive na mitologia grega tem a história do fio de Ariadne, né? Que o herói, o Teseu, entrou para matar o Minotauro e ele recebeu um fio de Ariadne. Por esse fio ele encontrou a saída. Então essa é a saída, é estar buscando nos textos, sem negar, né, a nova tecnologia, né? Mas claro, tem que haver um limite. Você fala das crianças, a gente vê crianças totalmente sem limites. Eu falo isso até porque eu sou arte-terapeuta, eu atuo em consultório e a gente vê muito isso, não há limite. Até em função de uma culpa dos próprios pais, né, que trabalham, que têm uma vida muito sobrecarregada. Então chega em casa cansado. É mais prático o filho estar realmente assistindo a novela, jogando videogame, né? Mas isso rouba, não só da criança, rouba da família. E a questão da literatura para a contação é muito importante, porque a gente não leva uma poesia nua e crua. A gente leva a poesia, a gente leva em que contexto essa poesia foi construída, quem construiu essa poesia, quem era esse autor, né? Que época era essa? Estamos puxando esse fio, porque também é a nossa história, é a história de uma humanidade, né? Porque as pessoas, muitas vezes a gente parece que a coisa é um gaveteiro, né? A minha vida, eu aqui, a minha família, mas não, cadê os nossos antepassados, né? Nós temos uma história que vai muito além, nosso avô, nosso bisavô, nosso tataravô, e resgatar essas histórias, de repente um conto de Machado de Assis, que a minha avó gostava tanto, né? Hoje pode ser lido por mim e pode ser interpretado num novo contexto e eu vou entender, puxa, olha que legal que minha avó, né? De repente eu estou sentindo o que minha avó sentiu há tantos anos atrás. Então eu acho que isso é uma forma de estar, é um respeito, é uma perpetuação da cultura, porque tudo hoje está muito descartável, né? Só que o resgate do que é dessa coisa, dessa humanidade, traz a gente para um sentimento de pertencimento. Nós não somos anônimos, né? Então a gente tem que se apropriar dessa cultura como sendo nossa. Você vê um exemplo, a cultura capixaba, que agora a gente vê os meninos aí na música arrebentando, as artes plásticas, o sindicato dos artistas se organizando, também sou artista plástica formada pela UFS, estou nesse movimento, né? A gente tem que se apropriar disso, porque isso é nosso. E contar a história também pode ser uma arte. É uma arte. Que pode aproveitar esses elementos da literatura. Então vamos aproveitar e conta mais uma história pra gente. Vamos lá. Então eu vou ilustrar para vocês, como eu disse, né? Vamos ver se vocês adivinham de quem eu estou falando. Vou trazer para vocês um texto de uma poetisa de Goiás. Uma mulher, quebradora de pedra, plantadora de flores, fazedora de doces, né? Seu nome de batismo, Ana. Já sabe de quem eu estou falando? Não. Pois é. Essa mulher, aos 70 anos, ela decidiu estudar datilografia para datilografar os seus poemas, né? Aos 90 anos, por intermédio do seu amigo Carlos Drummond de Andrade, ela foi apresentada ao mundo literário e sua obra ganhou o Brasil e o mundo. Quando ela fez 50 anos de idade, ela decidiu mudar de nome. Ela decidiu não se chamar mais Ana, porque a maioria das mulheres da cidade se chamavam Ana, em homenagem à padroeira. Ela decidiu que o seu nome seria de agora em diante Cora, porque Cora vem de coração, e Coralina, que é a cor vermelha.
Então eu trago para vocês Todas as Vidas, de Cora Coralina. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço, Ogum orixá, terreiro macumba, Ogã pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda com buca de coco pisando aliçal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem faladeira, desabusada, sem preconceitos, de chinelinha enfilharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta e de pé no chão, bem criadeira, bem parideira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão murmurada, tão perseguida, fingindo alegre seu triste fardo. Todas as vidas dentro da minha vida, na minha vida, a vida mera das obscuras. Que bacana. Sarah Zenete, fala para o nosso público como que uma pessoa pode fazer, como que ele pode se tornar um contador de história aqui em Vitória. Não, na verdade, eu acho que todas as pessoas, eu tenho certeza, todas as pessoas são contadoras de história. O que o projeto Grupo Experimental de Contadores de História da UFES faz, que é um projeto de extensão, é estar qualificando profissionalmente essas pessoas. Conforme a última resposta a essa última pergunta sua que a Renata deu, a gente muitas vezes percebe que as pessoas, por serem contadores de história no seu inato, quer dizer, já nascemos contadores de história, elas querem contar história em qualquer local, em qualquer ambiente, na hora que elas acham que é de contar. E muitas vezes é por isso que vai assim, poxa, meu neto não gosta de história, minha filha, que é a mãe deles, ouvia história, adorava história. Então, essa avó, ela não acompanhou o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, todos nós somos esse contador de história. O que o projeto faz é uma forma de profissionalizar, ou seja, dar algumas, como toda arte, a arte de contar história, ela requer algumas técnicas. Então, dá algumas técnicas, alguma fundamentação, recuperando essa questão dessa arte, de onde ela vem. Como é que ela se propagou desde os tempos primitivos até a contemporaneidade. Tem algum telefone lá que as pessoas podem entrar em contato para se inscrever? As pessoas podem procurar, né, o telefone 3335-2601, que é o telefone do departamento onde o projeto, né, está inserido. E também procurar a Pró-Reitoria de Extensão no 3335-2330, que eles têm lá todas as informações necessárias para estar, né, aperfeiçoando essa arte que é tão inata em todo ser humano. Alzinete, obrigado. Encerramos aqui a entrevista com as contadoras de história Alzinete Biancardi e Renata Bonfim. Agradecemos a presença das duas e a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, pergunta ou sugestão de temas para o nosso programa, escreva para o nosso e-mail, que é media@faesa.br. Nós voltamos na semana que vem, sempre com temas da mídia para você. Uma boa noite.
Em 1972, nascia a Faculdade de Administração Espírito-Santense FAESA. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde o ensino fundamental à pós-graduação. Na década de 80, na Avenida Vitória, é erguido o primeiro campus. E na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a FAESA dá seu grande salto. Surgem os Campus 2 em São Pedro e o Campus 3 em Cariacica. Cada um assume a sua vocação. Na Avenida Vitória é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do Estado, e o Núcleo de Ensino à Distância. Em São Pedro, são implantadas as faculdades de Educação, Comunicação, Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender as demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo, se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a FAESA fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos. Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas FAESA, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro. Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a FAESA acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente. Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A FAESA entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a FAESA vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho, ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade. Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV FAESA trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo canal universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela FAESA, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com mais de 80.000 exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a FAESA desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam.
O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a FAESA reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão: promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. FAESA, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo. Subindo a ladeira, tem gente correndo na noite. O estampido ecoa no beco, tem um corpo estendido no chão. Tem um menino subindo a ladeira, tem gente correndo na noite. O estampido ecoa no beco, tem um corpo estendido no chão. É que os meninos da Bahia de Vitória vão pra além do mar. É que os meninos da Bahia de Vitória vão pra além do mar, do Senhor do Bom Fim. É que os meninos da Bahia de Vitória estão pra viajar. É o santo viajando pro rio, é o rio que vai dar no Bom Fim. Os meninos de cá passeiam pelas margens da noite e vão se juntar aos meninos de lá. Os meninos de lá são passados a fio de facão. Olha a roda, ciranda de guerra, olha o sangue, o cordeiro que berra, o sangue que segue o cantor. É que os meninos da Bahia de Vitória vão pra além do mar. É que os meninos da Bahia de Vitória vão pra além do mar, do Senhor do Bom Fim. É que os meninos da Bahia de Vitória estão pra viajar. É o santo viajando pro rio, é o rio que vai dar Os meninos de cá passeiam pelas margens da noite e vão se juntar aos meninos de lá. Os meninos de lá são passados a fio de facão. Olha a roda, ciranda de guerra, olha o sangue, o cordeiro que berra, o sangue que serve o cantor. É que os meninos da Bahia de Vitória